Você falou uma vez numa entrevista que você não gostava do apelido grafite. Você queria ser o Edinaldo? A Edinaldo acho que não ia vingar. No começo o grafite, no começo eu relutei. Eu falei, pô, meu nome não é grafite não. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, Edinaldo, tem apelido? Eu falei, o pessoal me chama de Dina, né? Ele falou, Dina é meio meigo, hein? Vai vingar não, Dina não. Aí começou o grafite, aí tinha o Paloma que jogava lá. Eu falei, pô, lá em Natal tem uma banda que chama Grafite. Aí começou a cantar. Aí ficou aquela briga, vai ou não vai. Quando eu passei no teste, veio a inscrição. Quando eu fui assinar contrato, o presidente me deu a camisa 18, nome Grafite. Eu falei, pô, presidente, que sacanagem é essa? Eu falei, não, esse nome vai vingar, esse nome é o Galho, presidente Galho. Esse nome é bom, vai vingar e tal. Eu falei, agora vai, doido pra assinar o contrato. Vingou. Logo ia ganhar 700 conto por mês, tava Vingou, caralho. Eu nunca bati um pênalti do nível de vocês na vida. Mas é um dos momentos do futebol que toda vez que eu tô assistindo eu fico olhando e falo, cara, eles têm que ganhar muito dinheiro. Que caralho, que loucura deve ser aquilo, cara. É muito a caminhada do meio campo até você pegar a bola, ajeitar a bola, dar os passos para trás e bater, véio. Passa um filme do dia, da semana, do jogo. Se eu errar, o que vai acontecer? Se eu fazer, o que vai acontecer? O que pode acontecer? É muita coisa que passa na cabeça. Aquela caminhada ali é... Você não acha que depois do 7-1, os medos do futebol diminuíram? Tipo, cara, depois daquilo, não tem nada pior do que aquilo. Nada vai acontecer pior do que aquilo. E todos eles continuaram jogando, ninguém morreu. Então não deu uma aliviada, tipo... Eu vejo muito esse negócio de quando a equipe cai. A gente vê o exemplo do Cruzeiro agora que caiu. Eu já caí 3 vezes com Santa Cruz, eu caí. 2 na Série A e a última vez da Série B para a Série C. E é complicado. Vai ficar marcado, o jogador vai ficar marcado. O jogador não fica marcado. Não fica. É o clube e o torcedor que sofre. Ou seja, e depois do 7-1 tem esse negócio mesmo. O 7-1 eu lembro que eu estava em Recife, ia vir para São Paulo para pegar o voo para Dubai. Eu saí de Recife, estava 2-1. Eu saí de casa, estava 2-1. Cheguei no aeroporto, estava 4. Entrou no avião, tava 6. Aí durante o voo o cara falou que tinha sido 7-1. Eu não tava acreditando, eu falei, não, é resenha. O cara tá te Todo zoando. mundo, quando cheguei em São Paulo, ligou de 7-1. Eu falei, caramba, velho. Você torce pra seleção brasileira? Ou você é daqueles que não... Ô Rica, você sabe que no futebol, quando a gente... Assim, eu sempre fui São Paulino desde criança, depois que eu joguei no São Paulo, tu perde um pouco aquele encanto, sabe? Não é aquela coisa Sim. de... E eu joguei a Copa do Mundo no Brasil, ver como é que é. Quando você começa a conhecer o futebol nos bastidores, tu perde um pouco o encanto. Você passa a torcer pelos amigos, né? Então, eu sempre falo isso, a pessoa não acredita. O nego cara. fala pra mim, pô, como é que você torce pro Palmeiras? Eu falo, cara, o cara que tá jogando lá, eu gosto dele, o cara é meu amigo. Como é que eu vou torcer contra o cara? Eu falo, às vezes os caras não acreditam, param no posto que vai de casa pra abastecer, tudo flamenguista. Os caras, negão, vai torcer pro Flamengo ou vai secar? Eu falei, pô, eu não seco não, os caras acham que eu seco. Às vezes eu fico falando na TV lá, o dia do que o Flamengo tava jogando a final, o Gabigol empatou, a gente tava se... se o Flamengo ganhasse ia ser 5 horas de programa, e foi 5 horas de programa. Se o Flamengo não ganhasse ia ser 3. E aí a gente... E aí o Flamengo, falei, quando o Flamengo empatou, eu falei, tá, agora não tem jeito não, os caras vão virar, velho. Passou 1 minuto, o Gabriel fez o E gol. a gente acaba torcendo, né, cara? Então, pô, o Diego, meu parceiro, o Arão, a casa que eu morava aqui no Blue, o Arão comprou, ele mora lá agora, eu criei uma amizade com ele, conheço a esposa dele, a Amanda, a filhinha dele recém-nascida. Aí tem o Diego, aí tem... Como é que você vai? É difícil pro torcedor entender. Everton Ribeiro, quando ele chegou nos Emirados Árabes, eu tava saindo, a gente criou um vínculo. Pô, você torce pelos caras, tu quer o bem dos caras. Eu já joguei Libertadores, eu sei como é que é ser campeão. A mesma coisa, pô, Flamengo e Grêmio, vai torcer pra quem? Eu torço pros caras, eu sou parceiro de um, sou parceiro do André, sou parceiro do Tardelli. Pô, eu torço pelos caras, quem ganhar, ganhou, pô, mas não... É difícil explicar isso pro torcedor, mas né? O torcedor em si não entende. O torcedor não entende. A gente vai vivendo isso dia a dia. Chega uma hora que a gente fala, cara... O importante são minhas relações pessoais, mais do que a minha torcida. Hoje... Claro que o nosso time do coração continua em um lugar especial, mas pô, eu gosto muito do São Paulo, Santa Cruz, eu torço muito pelos caras, mas quando joga, perdeu aqui. Hoje, graças a Deus, eu paro pra assistir um jogo, eu não torço pra nenhum time, eu fico assistindo o jogo. Eu aproveito aquele momento. Eu li que eu li isso na época, eu tinha me esquecido já, porque na época eu escrevi sobre isso, eu estava começando ainda, era moleque, e eu escrevi sobre isso, que eu falei, mas gente, eu nunca vi isso acontecer, eu nunca vi um jogador...
um cara chamar o outro ali de macaco, outro chamar de filho da puta, e o caralho, eu nunca vi isso acontecer. Acontece. E aí o Renato Abreu falou pra mim numa entrevista, ele falou, cara, eu acho que dentro do campo vale tudo e tal. E aí, pra minha surpresa, eu ouvi você dar uma entrevista depois dizendo, mas eu não armei nada daquilo, eu não chamei polícia. Porque eu não tava... Se eu saio do Morumbi 2 minutos antes, não tinha acontecido nada daquilo. Então você não fez nada disso. Porque quando eu fui expulso, eu cheguei no vestiário, eu desci com... Acho que é Luiz Carlos, acho que é Luiz Carlos. Acho que é o nome dele. Aí ele desceu comigo, aí o Juvenal ligou pra ele. Aí ele passou o telefone pra mim, o que aconteceu? Eu falei, ele me chamou lá de negro de merda, o juiz me expulsou, eu e ele, e já era. E aconteceu, eu tô descendo, falou, tá, fica aí, esfria a cabeça, o Juvenal falou pra mim pelo telefone. Aí entrei no vestiário, tirei minha roupa, aí os jogadores acabou o primeiro tempo, os jogadores desceu, fiquei sentado lá na... Nós já estávamos ganhando o jogo. Tava 2-1. A gente já tava ganhando, né? Aquele jogo foi 3-1, né? 3-2. A gente ganhou até que bem. Nós ganhamos aquele jogo. O primeiro tempo estava 1-0 pra nós, 1-0, mas estava um jogo bem disputado. Sim. Aí os caras voltaram pro segundo tempo, aí eu fiquei lá. Eu fui pro vestiário, tomei banho, troquei de roupa. Aí eu, não vai embora não, que não saiu o sorteio do doping, que você pode ser sorteado. Eu tava em campo, aí eu esperei. Aí deu 30 minutos, tava acho que 2-1, 3-2 o jogo ruim de jogar, truncado. Aí eu falei, vou assistir até os 40 minutos, é o tempo eu sair, chegar no estacionamento, pego o carro, ligo para a Nega Véia, não encontro torcedor, repórter, nada, eu vou embora. Aí foi quando deu 38 que eu saí, eu fui no vestiário de São Paulo. Não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não vou lá. Tem o vestiário, aí o vestiário é aqui, aí você saía, que é o túnel que subia pro Morumbi, aqui era a área de aquecimento, e ali era onde ainda o DM trocou, aí tinha uma TV lá, só que essa TV só tinha o vídeo, não tinha áudio. Aí eu fiquei vendo o jogo ali. E na narração da Globo era o Galvão que tava. Aí o Galvão tava, não, isso não pode acontecer. O Galvão ficou puto com o que o cara fez, né? Então aquela coisa, eu não tava sabendo nada disso. Quando eu saí do vestiário, tava subindo a escada, o Nico vinha descendo, o delegado. Eu falei, o grafista tá indo aonde? Ele falou, eu tô indo embora que eu vou pegar o cara. Ele falou, não, a gente vai pra delegacia que eu vou lá, que eu vou subir no campo, eu vou prender esse cara, ele não pode fazer isso aqui dentro da nossa casa. Foi ideia do delegado, não foi ideia sua. Não pode fazer isso dentro do nosso país. Aí eu, pô, tem que ir pra delegacia. Aí eu peguei, voltei e fiquei. Aí ele subiu, aí eu saí, liguei pra minha esposa e falei, vida, a gente vai ter que ir pra delegacia, aconteceu isso. Aí acabou, a gente foi pra delegacia, fiquei na delegacia até 6 horas da manhã. Mas não era isso que você queria. Não, mas no final das contas, por mim, valeu? Pra mim não valeu muita coisa não, porque assim, o foco em cima de mim saiu totalmente do futebol, ficou só nisso. Ninguém mais falava se eu tava fazendo gol ou não, aquelas coisas, só falava do racismo. E aquela coisa, quando acontece um fato desse, naquela época era um fato inédito, né? Acho que até hoje, né? Eu nunca vi mais um jogador ser preso no campo. Então, e aí os repórteres todo dia falando disso, aquilo, o São Paulo me deu toda a assessoria, muita gente do meu lado, algumas pessoas criticando, eu lembro até hoje o Aguinaldo Timóteo, falou, como é que o grafite quer dar parte de um cara se a esposa dele é loira? Eu falei, hã? Foi, ele falou desse jeito. Falou o Aguinaldo Timóteo, às vezes ele dá uma surtada. E aí foi passando aquele negócio, aí teve a lesão. Aí quando teve a lesão eu sumi um pouco do foco, saí do foco, aí passou muito tempo, o pessoal parou de falar um pouco. Mas onde eu ia, onde aparecia, eu falava sobre o racismo. Aí o Maradona me convidou para ir na Argentina, participar do programa. Eu falei, eu vou na Argentina? Pô, tu vai apanhar lá. Vai apanhar, vão querer me pegar lá e me colocarem no xadrez também. E aí esse dia na delegacia, eu estava sentado num canto assim, tava eu, minha esposa, minha sogra, um amigo meu que estava sempre com a gente dirigindo para nós, e do outro lado estava o treinador, acho que estávamos 3, 4 jogadores, e eles, os caras dando risada, conversando, brincando, achando que não ia dar nada. Minha esposa passou para ir no banheiro, mexeram com ela. Aí acabou tudo, assinei os papéis tudo lá, ele ficou para eu peguei e fui embora. Nunca mais encontrou o De Sábato? Nunca mais encontrei o De Sábato. Aí eu tinha 6 meses para prestar queixa-crime. Aí aquele monte de pessoa que estava do meu lado quando aconteceu foi saindo. Porque você vai ficando sozinho nessa história. Aí na escola já começaram a fazer piada com a minha filha, aquele negócio, seu pai não sei o que, aquela coisa lá. E eu falei, não vou dar continuidade nisso não, vou seguir minha vida, deixar o De Sábato seguir a dele. Quando completou os 6 meses, eu fui lá, não prestei a queixa-crime, deixei a vida seguir. No jogo antes, que a gente jogou com o Quilmes, a última rodada da primeira fase dos jogos de ida, né? Nós jogamos lá, foi bem mais complicado. Nós ganhamos o jogo 2-1, eu marquei um gol, Tardelli outro. Jogaram banana no campo, xingavam a gente tomou tapa na cabeça, que o estádio era bem acanhado. E eu troquei camisa com ele. Pois é, cara, mas passados 15 anos, sei lá, 16 anos. Vai fazer. 16, foi 2005, 15 anos vai fazer. 4, né? Não, esse foi 2005. 2005, foi a Libertadores que nós ganhamos. Foi, 2005.
Você se arrepende? Você acha que podia ter aproveitado melhor? Você acha que foi bom, ruim pro futebol brasileiro? Enfim. Não mudou muita coisa, né, Ricardo? Então, os casos continuaram acontecendo. Recentemente, quando teve caso, teve do Robinho, teve do Elias, né? Você faria hoje? Se alguém chegasse no campo, você no meio de uma disputa dela e falava, sai daqui, ô macaco, um argentino qualquer lá. Tu faria de novo? Você? Eu acho que eu não faria, porque dentro do campo acontece. Você entende que dentro do campo, foda-se. Dentro do campo, os tá liberado. Falam, porque às vezes... Porque você também deve xingar pra caralho. Porque às vezes você tá perdendo o jogo, a adrenalina tá lá em cima. O jogo, você precisando ganhar aquela coisa. Às vezes você perde a noção e fala coisa que... Agora, o que não pode acontecer é aquilo que a gente viu outro dia lá, o torcedor do Atlético Mineiro fazer aquilo lá com o cara. Não, aquilo ali é uma coisa diferente. Diferente, concordo. Ali é totalmente diferente. Agora, você tá no campo de jogo, nervoso, brigando lá, aquela coisa, o cara te provocando, aquela coisa. Você vai fazer alguma coisa para provocar o cara. Aí vai falar da mãe do cara, vai falar alguma coisa. Aí o cara não. O Zidane foi expulso da final da Copa do Mundo porque o cara foi falar da irmã dele, né? No Oriente Médio, o zagueiro lá. De irmã é muito. Às vezes o cara fala mal da irmã do cara, é muito mais grave do que o cara falar da mãe. Entendi. Do cara. O Zidane parece que foi isso, né? Na final da Copa. O cara então, falou da irmã e ele deu a... Ou seja, mas depende muito da situação, Rica, porque hoje a gente tem uma situação que você vê quando o cara quer. O cara consegue perceber quando o cara quer tentar te humilhar ou quer tentar tirar você do sério. Tem esses dois lados, consegue ter esses dois lados. Mas no meu caso hoje, eu vi que na época não deu em nada, pra mim não acrescentou nada como pessoa. E as pessoas que no momento estavam brigando do meu lado, de repente foram saindo aos poucos, o brasileiro é muito memória curta, né? Aconteceu outro episódio, aconteceu outra coisa ali, eles esquecem. A gente vê pela política, né? A gente reelege os ladrões. Mas é uma situação muito difícil. Eu vejo o lado das pessoas que não têm a notoriedade que eu tenho e que sofrem esse tipo de racismo todos os dias. Então é até difícil para mim falar assim que eu não faria de novo, porque o que essas pessoas podem pensar de mim? Mas é porque você está falando do teu caso específico, naquele momento. Específico, mas a gente vê no dia a dia, que nem hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil eu sofrer racismo novamente, explícito da maneira que foi. Né? Mas a gente percebe no olhar. Quando eu chego num lugar meio bacana... Tem mais na Alemanha ou aqui? Alemanha, na Europa em geral, vai. Acho que aqui tem mais. Jura por Deus? Caralho, nunca achei que você fosse responder isso. Aqui tem mais. Na Alemanha eu nunca tive... Até porque o engajamento na Alemanha é muito grande. O problema é mais na Itália, né? Na Itália já tem Na Alemanha eu via muito assim, as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, aquelas pessoas que viveram aquele negócio da guerra mesmo, que viveram na pele mesmo. Que não tem o entendimento da... Que não tem o entendimento. Essas pessoas até entendem porque que eles sofreram na pele. É uma coisa bem complicada. Olha que loucura, eu escrevi um texto hoje de manhã, que você não deve ter visto, sobre o Paulo Gustavo. E no texto que eu escrevi hoje de manhã, tem nada a ver com futebol, eu dizia que eu achava interessante Paulo Gustavo ator, né? Eu assisti Minha Mãe é Peça, não sei se você assistiu. Eu assisti o 3 agora? O 3 eu não assisti ainda não. É muito bom. O que eu achei legal é o seguinte, eu falei, poxa, o Paulo Gustavo, ele usa uma maneira de tratar o gay sem agredir. Por quê? Isso. Porque ele faz o seguinte, ele compreende que, por exemplo, o meu pai, o meu avô vão ter uma dificuldade daquilo pela criação. Né? É uma coisa você pegar um militar de 70 anos e falar assim, você não... Ele não sabe, ele foi criado... E é muito legal ouvir, no mesmo dia que eu escrevi isso, um cara concordar comigo sem eu ter... Você está dizendo exatamente isso, o cara é um senhor, ele viveu aquilo... Pô, minha avó, cara... Grafa, minha avó veio do interior. Minha avó morreu com 86, 87 anos, hoje ela teria 100 e poucos anos. E no interior as coisas, não houve o fim da escravidão e no dia seguinte, não foi assim. Não tinha rede social. Foi um processo. A minha avó teve um final de escravo. A minha avó morreu racista. Minha avó, a gente botava uma empregada para ela... Eu nunca concordei e nós sempre explicamos para ela que ela estava errada. Mas você acha que eu posso condenar ela? Não pode. Eu não posso, Grafa, ela não consegue. A vida toda dela, ela viveu Ela não consegue, entendeu? Ela não consegue... É como que trocar... Ela teria que trocar o chip dela. Se eu for racista, eu sou idiota. Porque com tudo que eu tenho de informação, eu sou idiota. Mas ela... Puta, como é que eu condenava? É por isso que eu falo as pessoas mais velhas na Alemanha. Eles têm essa cabeça do que eles viveram. Nada, eu não sofria nada, mas eu via um olhar diferente, eu via aquela coisa mais... Para eles é diferente, né? Então, ou seja, mas aqui no Brasil é bem mais. E outro dia teve até, eu estava participando eu participo num grupo de WhatsApp de negros lá da Globo, e a gente debate bastante. Ano passado, no final do ano passado, teve um debate lá, eu participei com o pessoal lá, e o negro também é muito racista com o negro.
Com o próprio negro? Por existe quê? muito racismo no negro. Eu não sei se é por causa às vezes de status, eu não falo por mim, mas a gente fala, a gente vê mesmo, a gente vê um negro se valorizando na vida, tendo... Hoje eu sirvo de referência. Hoje eu sou a referência ali, eu, o Júlio, o narrador, que a gente está ali na... Você está em cima. Eu estou numa bancada de TV, então eu sirvo de exemplo para os negros. Mas a gente vê que existe um certo preconceito negro com negro ainda. Eu sinto ainda, às vezes, quando eu vou num lugar, um negro... Muitos vêm falar comigo, a grande maioria vem falar comigo, mas um ou outro olha meio diferente assim. E existe muito grande. Não é só da parte das pessoas brancas com negros, mas existe entre os negros também, tem que ter um entendimento melhor. O mundo ainda está chegando nesse ponto. É um debate muito... Se a gente começar a falar isso aqui, vai ficar até amanhã. Só nisso. Ou seja, é um debate muito complicado. E hoje em dia, o mundo que a gente vive hoje, a questão do gay, a questão do racismo, está muito em evidência. Muito. Está muito... Está exagerado? E chega um certo ponto que satura um pouco, né? Mas tem que ter esse debate, tem que ter essa conversa, porque a gente não pode mais... Outro dia eu estava conversando na TV assim, a gente falava do futebol feminino, a gente vê a evolução do futebol feminino, as meninas, eu acho justo receber salários iguais. Até outro dia eu até ia comentar com a Ana, porque eu acho as dimensões do campo para o futebol feminino. Tinha que me dar. Eu era a favor disso, porque eu acho que, ou se não tem um trabalho... No Brasil falta um trabalho de base. Porque no vôlei é mais baixa a rede, né? Então, mas falta a gente viu nessa Copa do Mundo a diferença física das jogadoras. Muito grande. É uma diferença, mas no Brasil o que não tem? A jogadora que vira profissional, ela vira já com 20 e poucos anos, ela não teve a base, ela não teve um lastro físico, técnico. Até porque é novo aqui, né? E eu vejo muitas goleiras tomar muito gol. O goleiro é o pior do futebol feminino. Então, isso que eu não acho justo com elas. Eu acho que deveria... A mulher é mais baixa do que o homem em média. Então, isso na fato, média tem. Só que é um debate que vai gerar muita controvérsia, muita coisa porque assim. Porque se você falar... então, e às vezes se eu falar vai gerar um debate, assim, você sabe que eu sou o cara, o pessoal fala, pô, o grafite tá sempre em cima do muro. Eu falei, não, eu não gosto de polêmica. O grafite é o cara mais isentão da... então, mas nem na academia, a gente malha na mesma academia, às vezes estou eu e o Pedrinho lá, a gente tá se pegando lá, discutindo político, o cara, o grafite, não, eu não tô nem aqui, nem ali, eu... tô ali na minha. Eu tô grafite aqui pra falar. Não, mas é tranquilo, tem coisas que pode existir o debate, mas tem pessoas que entram no meio que se aproveitam para tentar tirar Tá muito difícil discutir hoje em dia, né, cara? Tá muito difícil. Depois dessas últimas eleições, Rica, que nós tivemos no Brasil, que dividiu realmente o nosso país, dividiu famílias, dividiu amizades, tá tudo assim. Tudo que a gente vai discutir vira uma puta de uma guerra e... Hoje em dia não é permitido você ter opinião ou não ter opinião. Você ser PT ou você Bolsonaro, ou ser Bolsonaro ou ser PT. Você é algum dos dois ou não? Eu votei, eu justifiquei o voto. Prefiro não votar em ninguém. Eu prefiro não votar em ninguém, porque no PT eu já não via mais solução que os caras fizeram. E o Bolsonaro, as ideias dele eu achava meio... Eu acho ainda algumas ideias dele, mas eu tô vendo que ele tá fazendo alguma coisa. Porque você não tá totalmente insatisfeito. Porque se o Bolsonaro não vencesse, o Haddad vencesse, eu ia torcer para que melhorasse o nosso país. Claro, melhorar para todo mundo. Agora o Bolsonaro venceu, eu não vou torcer contra. Claro. Isso é um raciocínio... Eu não vou torcer contra. É o raciocínio mais razoável que você pode chegar a torcer contra eu mesmo, o meu país, pô. Hoje eu vi uma declaração dele falando sobre o ICMS de combustíveis, coisas, e ele tem razão. Do cara que planta a cana, que produz o etanol, levar direto para o posto, em vez de levar para a distribuidora, andar 200 km, em vez de andar 20, levar direto para o posto. Tem tudo isso. Aí tem, não sei quem lá quer taxar mais coisas, mas o Brasil é assim. E a gente não tinha um presidente que falava isso, a verdade à tona, igual ele fala. Ele é muito maluco para falar. Ele fala como se ele estivesse no bar. Né? Antigamente os outros presidentes tinham essa noção, mas não falava. Ou seja, então eu vou torcer para que ele consiga organizar o nosso país, que a gente consiga ter mais empregos, ter mais coisas boas no Brasil, porque eu não vou torcer contra o cara. Claro, não, a pessoa que torce contra para ter razão é muito pequena, né? Então. Porra, a pessoa torcer para dar merda, para falar, eu avisei, é de lascar, né? É uma eleição que dividiu o país, dividiu família, amigos brigaram, maridos e esposas separaram por causa da eleição. Pô, e lá na Globo é uma merda, né? Porque todo mundo de esquerda, quem é de direita não vão falar, porque a gente sabe que o jornalista é de esquerda, isso é tradicional, isso é cultural.
Então, aí você tem que oprimir, né? Você tem que... Você não pode falar o que você acha. Então, porque não vai gerar debate. Eu não gosto de ficar discussão essas coisas, então eu prefiro ficar na minha. Mas tranquilo. Não gravo pra problema com ninguém. Porque assim, eu sou um cara que sou um filho bastardo, né? Tipo, eu não gosto da imprensa, eu nunca para trabalhar em televisão, eu não gosto, eu sempre quis fazer meu caminho sozinho e tal. Eu sou um crítico, eu falo que é uma merda tudo que tem na televisão, porém eu sempre escrevi. Mas você é jornalista formado. Sou, mas eu sempre escrevi e defendi que quem deveria comentar futebol com profundidade eram vocês. Você fala, mas assim, então nós não temos essa formação. A gente aprende a botar vírgulas, a gente não aprende nada de futebol. Então, por exemplo, quando o Pedrinho chega ali na academia, ali na nossa resenhazinha, às vezes o Pedrinho chega ali e fala, não, porque a bola estava coberta pelo lado esquerdo do cara e o cara é canhoto, não sei o que. Eu falo, caralho. Aí um dia eu fui almoçar com o Vanderlei aqui no Dom Hélio, o Vanderlei chamou e falou, porque fulano é alto. E aí quando ele sai com a perna direita, ele tem que estar por aqui, caralho, nunca prestei atenção, porque era uma coisa que foge completamente do nosso entendimento. E o jornalista não tem essa percepção. Não tem como ter, cara. Não tem como. De jogos. Vocês estão muito acima nisso. Você e o Pedrinho estão arrebentando, parabéns. Obrigado. Mas eu gosto mesmo disso. Mas eu gosto do jornalista também, eu acompanho todos. Os que falam muita coisa besteira, os que falam. Eu gosto muito do PVC, eu gosto PVC do. É bom. Aliás, o PVC ia gravar. O PVC, Grafite antecipou a dele, porque você faltou, PVC. O Paulo Sérgio Vasconcelos, Lédio Carmona, o pessoal que não jogou futebol, mas é uns caras que entendem. E eu acho que não aquele agora, eu faço muito jogo ao vivo no estádio. E eu acho que tem que ter esse dueto do ex-jogador do jornalista. Porque, que nem, eu tenho muita dificuldade em memorizar times. Que nem, eu tô no programa do lado da Ana, a gente começa a falar sobre o Palmeiras 2015, ela sabe a escalação, ela sabe o jogo, o placar, essas coisas. E eu não tenho essa noção, eu não tenho essa percepção. Você tava jogando, né? Então eu tava jogando até, eu vou comentar um jogo, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Grêmio, eu conheço todo mundo. Mas vai jogar Flamengo e o time de fora, eu conheço os caras que vão jogar, os que estão no banco, que vão entrar, vai mudar. Então, isso eu não tenho e os caras tudo sabem, os caras tudo conhecem, que estão no meio há muito tempo, ou seja, mas esse feeling do que viveu no campo. Eu tava falando pra você agora há pouco, tava fazendo o jogo do Flamengo, do Hilal contra o Esperança, o Jair perguntou, Grafite, e esse jogo aí? Eu falei, já tá com cara de 1-0, aí ele, pra quem? Eu falei, o jogo tá, mas o Hilal tem mais qualidade, os jogadores têm mais qualidade, aí o Gomes pega uma bola, recebe uma bola do nada, dá um chapéu no cara e marca um golaço. Essa é a sina de quem trabalha comentando futebol. Mas aquele negócio também, não queira adivinhar o jogo. Até hoje eu sigo uma coisa que o Júnior falou não queira adivinhar o jogo, porque o jogo muda. Não, adivinhar jogo de futebol é uma cagada que a gente pode fazer. Muda. Porque parece que é feito de sacanagem, né? Você fala assim, aquele cara tá muito bem no jogo, parece que é sacanagem. 1 minuto depois ele vai expulso. Mas, Grafa, se você pegar, eu tenho esse hábito. Eu fico no YouTube de noite, antes de dormir. Eu fico trocando na Apple TV de jogo em jogo antigo. Eu fico vendo os melhores momentos do jogo antigo. Então vai lá, 10 minutos de São Paulo e Vasco, 93, eu fico vendo isso o tempo todo. A quantidade de detalhes que separam o triunfo de uma vitória chega a ser covarde julgar o cara que perdeu. Que eu vou te dar um exemplo simples. Quem levantou a taça de título mundial e da Libertadores do Corinthians? Alessandro. Foi. Quem deu a bola pro Diego Souza eliminar o Corinthians? O Alessandro. Você vê. Se o Diego Souza não erra, o D'Alessandro estava morto no Corinthians. Ele levantou a porra da taça, das duas taças. Ficou eternizado. É uma merdinha. Aí você pega o São Paulo e o Rosário Central. O Rosário tem um lance logo depois do gol que eles quase fazem 2-0. Fudeu, Grafite. Você não ia ter vivido aquele dia. E no segundo tempo eles quase empatam. Porra! É um detalhe que aí você fala, o técnico. Não é o técnico. O cara errou por 1 centímetro, irmão. Porra! Então, futebol. O Tite, eu trabalhei com o Tite em 2002 no Grêmio. E o Tite. Ele é bom mesmo? Pegava sempre na tecla de polegadas e milímetros. É impressionante. É decidido isso mesmo. É impressionante. São lances que mudam totalmente a carreira. São bola que entra, é bola que bate e entra, é bola que o cara bateu certo, ela não entrou. É impressionante. Você viu o lance do Mbappé ontem? Caralho, se ele faz aquele gol. Por falar em gol bonito. Essa é do caralho. Esse aqui eu sei que eu vou até separar, vai ser um videozinho separado da entrevista essa daqui, porque esse aqui é maravilhoso. Quer dizer então que o senhor Grafite, eu vou botar o gol, espero que o YouTube não me foda. Olha o gol aí que ele fez contra o Bayern, um 6-1? 5-1. 5-1, ele fez um gol desse aí contra o Bayern. E o Grafite fez, evidentemente, o gol mais bonito de 2009. Vocês viram o gol, gente. E aí você não levou por quê, Grafite? Isso é absurdo, cara. A Bundesliga para, né, em janeiro, né? A última rodada daquele ano era no dia 18.
E eu marquei a passagem para vir pro Brasil dia 19 de manhã. Mas você já sabia da indicação pro Puskás? Não, aí foi o seguinte, aí tinha o jogo dia 19, aí já, no começo do mês a gente já pediu lá no clube para marcar as passagens. E a notificação chegou no clube dia 13 ou dia 14. Chegou no clube o documento lá, aí alguém recebeu, não abriu e tal. Aí foram abrir dia 16, aí viram que era o papel da FIFA e tal. E aí me avisaram no dia antes do jogo. Ó, você foi convidado para ir nascer, você tá concorrendo ao Puskás. Gol mais bonito, você tá... Eu sabia que eu tava concorrendo já. Mas não sabia que eu tinha sido indicado pros 3 últimos, né? E que você tinha que estar lá e tal. É. Aí, vai ser aonde? Vai ser lá em Zurique. Acho que foi em Zurique, se não me engano. Vai ser lá em Zurique, dia 19 de manhã. Hoje a gente jogava dia 18, minha passagem era dia 19, a gente jogava na quarta, minha passagem era na quinta, a celebração era no sábado. Isso. Falei, pô, perdi 2 dias de folga no final, doido pra voltar pro Brasil, lá na Alemanha, menos 25 graus, aquela coisa. Aí falaram. Aí acabei que não, já tinha marcado a passagem, aí o fato de ter marcado a passagem pesou contra. Eu falei, vocês vão mandar alguém? Ele não sabe se vai mandar alguém não. Tá, me avisa se forem mandar alguém. Aí fui, o Ronaldo ganhou com aquele gol contra o Porto, se não me engano. Só que o Puskás não tinha a notoriedade que tinha. Se fosse hoje... Você tinha ido de qualquer jeito. Mas você ganharia, depois você ficou sabendo que você ganharia o prêmio. Isso, eu ganharia, mas como o clube não mandou ninguém, eu também não pude ir, eles não poderiam dar o prêmio se eu não estivesse lá e o cara tava lá concorrendo, né? Aí eu vou ter que mandar fazer um Puskás pra mim, pra botar lá na... Gente, eu tô com um ganhador do prêmio Puskás que não recebeu o prêmio. O primeiro prêmio, né? Foi o primeiro Foi o primeiro prêmio. Foi a primeira edição. Foi um golaço do cacete aquilo lá. Foi, aquele gol lá foi, assim, eu não... Tu não faz nem no videogame de novo aquilo lá? Não, tem como não, o pessoal pergunta. Eu fechei agora, tô virando embaixador do Wolfsburgo. Que legal, cara. Mandaram o contrato agora, mandei pra Globo pro pessoal dar uma pesquisada lá, ver se não tem conflito de nada de interesses lá e eu... Que legal, parabéns, cara. Que legal. Obrigado. Que legal. Foi um gol que... E Rafa, mãe sequestrada, você tem visto alemão, você é adorado na Alemanha. O que você está fazendo aqui? Rapaz, o Brasil por mais que a gente fala o Brasil é bom demais de viver, né? O pessoal fala, pô, vai pra América, vai ver nos Estados Unidos. Mas eu vejo assim, Estados Unidos também, o cara deixa a criança na escola, daqui a pouco alguém entrou na escola tirando. Aí eu viver com medo no Brasil e fora do país, eu vou viver com medo aqui. Aí e você tá lá e te ganha tudo. Aí foi 6, 7, 8, né, os campeonatos brasileiros. Mas também. Perto de 2005, 6, 7, 8 não tem nem comparação. O que nós vivemos, e eu vou falar nós porque eu tava lá no CT todo dia com Estação Tricolor no meu site e tal, perto do que nós vivemos em 2005, com todo respeito aos 3 brasileiros, o pontos corridos é outra coisa. É chato, é homeopático. O que nós vivemos em 2005 e 2004 também, com aquela euforia da Libertadores... Rafa, ver vocês indo treinar na segunda-feira, na quinta, aliás, né? Depois da... tinha raiva no olho de que vocês queriam ganhar pra caralho aquela merda. Desde 2004 já. Vocês queriam demais ganhar aquilo. Pô, você ter perdido com 11 Caldas aquela final. Era uma coisa assim, eu vi o Rogério Ceni em jogos seguintes a derrotas e o caralho. O Rogério Ceni chegava mais cedo pra treinar e você falava com ele com... Não, nós temos que ganhar isso, nós temos que ganhar isso. Era uma coisa pessoal do time. 2h30 o Rogério tava lá, às 5h30 acabava o treino, 6 horas todo mundo indo embora, o Rogério tava lá até 7. Pô, o Haroldo, na mulher... Você imagina como dói para um São Paulino olhar um time do São Paulo hoje que parece que tanto faz. Que entra em campo assim, ó. É complicado. Não dá a mínima. Você fala, porra, cara. Uma coisa que eu até queria comentar contigo, esse dia eu saí de férias dia 20, né? E eu não trabalhei não cobri o Flamengo no Mundial agora. E eu vi muita gente falando que os 2 melhores times que foram pro Mundial foi o Flamengo e o Vasco de 98. Sim, jogaram de igual para igual. O Liverpool amassou o São Paulo, jogou pra caramba o Liverpool. O Rogério pegou tudo. Só que o São Paulo foi e venceu. Não, sem dúvida, sem dúvida. O Inter levou um amasso do Barcelona, só que foi... Ou seja, então o que vale... O Grêmio perdeu só de 1-0 num gol de falta, enfim. Mas vale lá então jogar de igual para igual e perder ou vale trazer? Não, eu acho que... a única coisa que eu acho que não vale, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que não vale o que o Santos fez. Aí não vale. Porque o Santos não ganharia de jeito nenhum, porque a proposta do Santos foi assistir o Barcelona e bater palma. E o Barcelona, em 10 minutos, acabou com o Santos como se fosse um time de junior. Isso você não pode fazer em respeito ao futebol brasileiro. Aí eu acho que você não pode fazer. Então, assim, o que eu gostei do que o Flamengo fez, por exemplo, foi o fato de ter chegado e falar assim, posso até perder.
Mas eu não vou ficar aqui pedindo autógrafo pra esses caras. Isso. Se tiver que entrar, eu vou entrar. Se tiver que bater, eu vou bater. O time do Santos olhava pro Barcelona, a impressão que eu tinha que eles iam pedir autógrafo. Só que eu não. O Lugano sentou a pua no Gerra lá. Foda-se, eu tava no doping com ele depois do jogo, ele tava puto. Porra. Ele tava puto. Mas eu só achei injusto os caras falar, mas o São Paulo foi amassado, o Inter foi amassado, e o Vasco e o Flamengo jogaram de igual para igual. Sim, mas, pô, não precisa menosprezar o que venceu. Exatamente. Porque eu acho que isso é uma dificuldade no Brasil, Grafa, que a gente não consegue falar da Anitta sem falar da Ludmilla. Eu fiquei acompanhando no Twitter os caras. Porra, eu tenho essa puta que pariu. Você tocou num negócio agora que eu sempre falo. O brasileiro ele não consegue falar do Marcos sem falar do Rogério. Ele não consegue falar da Anitta sem falar da Ludmilla. Por que você tem que menosprezar o outro pra comentar esse? Aí você chega na internet e fala assim: o Corinthians não foi bem hoje. A resposta do cara fala assim: e o Palmeiras jogou muito. Eu falo, mas eu não tô falando do Palmeiras, eu tô falando do Corinthians. Então, os caras querem. É uma ligação louca, né, cara? Marcos. Gênio, porra. Pega pra caramba, velho. Gênio. Pegava pra caramba. O Rogério também. O Rogério é muito puta do goleiro também. Só que o Rogério, se não trabalhou, ele é um grande goleiro e tem Ele tem mais. porção de coisas ao Ele é um carro tunado, né? Ele tem todos os opcionais, né? 5 anos de clube, o cara faz gol, bate pênalti, é líder. O cara, e é a cara do São Paulo. Então. E aí não precisa fazer. O Marcos é melhor, o Cristiano Ronaldo, o Messi, eu não sei, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco, não precisa. Não tem nada a ver, né? Cada um tem o seu mérito. Todo mundo tem seu mérito, todo mundo tem seus deméritos também quando perde, acontece, o futebol. Mas voltando à pergunta que você fez, o futebol brasileiro precisa segurar mais os talentos. Tá difícil de assistir. Tem que tentar segurar. Não tá fácil. O Flamengo deu uma... O Flamengo tá do caralho, né? Flamengo... Santos também deu uma melhorada do São Paulo. Flamengo, Santos, Atlético Paranaense e Grêmio... Eles reativaram aquele chip do futebol ofensivo no futebol brasileiro. Tem um jogo que você sabe o que eles estão fazendo em campo, né? Tava faltando. É que muitos anos foi o europeu tenta fazer o que o futebol brasileiro faz. Só que o europeu, o cara é obediente taticamente. O brasileiro não. O brasileiro é... Você acha que o problema está no técnico? Ou que os técnicos brasileiros não conseguem passar e nem evoluir porque o jogador brasileiro culturalmente é diferente? Mas, Rica, como é que o treinador brasileiro vai conseguir passar, vai conseguir botar a metodologia dele se ele já chega no clube pressionado? Eu vou dar um exemplo do Jair Ventura, que chegou no Corinthians no final do ano retrasado. O cara chega precisando de resultado. O treinador que começa a temporada agora. Daqui 2 meses, uns 2, 3 times já troca de treinador. Aí o treinador que vai chegar, tu acha que ele vai... eu preciso de tempo para botar minha filosofia. Não, ele vai trabalhar o resultado. Ele precisa ganhar o Paulista, senão ele tá fora. Foda. Aí o cara não vai conseguir. Aí o treinador brasileiro não tem as costas largas que um Jesus tem, que chegar, eu vou trabalhar desse jeito, eu quero assim, assim. Estão satisfeito? Não. Se não estiver satisfeito, eu pego minhas coisas e vou embora. Você deu espaço para ele fazer. O treinador brasileiro não tem essa condição. O treinador brasileiro... Que nem o Jesus. Jesus chega no Flamengo, ele dá dura em todo mundo. Ele dá dura no Arrascaeta, ele dá dura no Diego, ele dá dura no Gabigol, no Bruno Henrique e tal. Se fosse o Dorival, não ia dar. Dá dura no jogador da base. O treinador brasileiro... Fizer isso, tá morto. O cara chega ganhando 400 pontos, o cara ganha 1,5 milhão. É foda. Então tem todos esses nuances, que às vezes... mas o treinador brasileiro... O treinador brasileiro precisa do respaldo dos dirigentes. O mesmo respaldo que está dando para o Jesus, que deram para o Sampaoli. Por que não dão para os treinadores brasileiros? Agora ninguém presta, o treinador brasileiro não presta, então. O Abel não presta. Todo mundo é burro. O Abel não deu certo no Flamengo, e a história do Abel? O Abel é campeão do mundo. Concordo. Aí o Luxemburgo está ultrapassado. O trabalho do Luxemburgo no Vasco foi burocrático. Mas você não tem material humano, como é que ele vai montar um time igual o Cruzeiro de 2003 se ele não tem? Time limitadíssimo e com meses de salário atrasado, como é que você comanda aquilo? Então você não pode. Agora, a gente já teve a época dos treinadores novatos, aí quando o Filipão voltou, deu certo, aí voltaram alguns mais velhos. E agora vem os gringos. Os estrangeiros. E daqui a pouco vai passar. O Galo acabou de contratar um técnico que tem 2 anos de seleção venezuelana. Então. Não é um cara... mas agora... Mas veio já com status, porque é gringo, né? Porque agora o Jesus abriu o São Paulo. O Atlético Mineiro, o Flamengo... E vem mais, viu? O São Paulo está aí no mercado. Vem mais. Eu acho que vem mais. O Santos pegou um português. O Santos português, ou seja, agora é o treinador português, né? Português ou estrangeiro. É porque o português tem a língua, né? Por isso que facilita, né? Grafa, as últimas aqui pra gente...
que eu já tinha loguei demais. Não, tranquilo. Melhor treinador que você já teve? Treinador? Vou perguntar o pior que eu sei que você não vai falar, então. Pô, Tuori É foda, né? Grafa, a torcida adversária mais difícil de enfrentar no Brasil. É aquela que quando inflama muda o jogo. Mas quando eu tava no São Paulo, a do Corinthians... É casca, né? É difícil mesmo. Essa temos que reconhecer. Quando inflama é foda. Os caras ia na boa e na rua. Eu lembro de um 0x0 que eles tiveram um cara expulso, 2 caras expulsos no começo do jogo. O Muricy tirou o Tadeu. Não, botou o Tadeu no lugar do Souza. E, pô, vamos ganhar. 2 a mais. Logo. Caraca, meu irmão, o Betão quase ganhou o jogo no final. E os caras gritando a porra do Corinthians o jogo inteiro. Fala, caraca, quem tá com 2 a mais somos nós. A torcida dos caras é braba. E assim, a gente vê a do Flamengo hoje, só que a gente vê a do Flamengo hoje porque o time tá numa ascensão assim, mas a do Corinthians que é na boa e na ruim, velho. O diferencial deles é esse, né? Não é só na festa, eles vão na... Tava eu, o Mário, o Edmundo e o Luizinho, que jogou no Vasco. A gente tava almoçando ali no... Aí eu falei, porra, Mário, eu queria largar tudo que eu faço pra ser treinador de futebol. Aí o Edmundo ficou me olhando assim. Aí o Mário falou assim, você tá louco, cara, você tá estabilizado no que você faz, cara, você tá maluco, cara. Demora tanto pra você conseguir um espaço, você consegue, o tempo vai querer mudar de profissão. Eu falei, porra, Mário, mas... Não, você tá louco. Eu falei, Mário, eu trocava a minha vida inteira, meus 40 anos, pra viver aqueles 5 minutos que o Cuca viveu depois que o último pênalti do Atlético entrou na Libertadores. Que isso, aquele ali foi... Aí o Mário falou, não sei o que, o Edmundo interrompeu e falou assim, ele tem razão. Eu falei, opa, o Edmundo falou, Mário, tem algumas coisas no futebol do campo que não tem como você querer explicar para qualquer outra pessoa ou para... Não tem como. Que quando você para, você dorme e acorda sonhando com aquilo. Ele falou, cara, você correr de braços abertos com uma torcida gigante porque você fez um gol que ganhou a semana daquelas pessoas. Você fazer um gol do título, você... Ele falou, cara, o Cuca tirou o Galo de uma fila de 40 anos. Irmão, eu não consigo dimensionar o que aquele sujeito sentiu naquele momento. A minha vida inteira não vale os 10 minutos que ele viveu ali. É verdade mesmo. Então, assim, eu tenho essa dimensão, e quando eu falo com jogador, técnico, quando eu falo com qualquer um de vocês em entrevista, eu tenho um respeito extra, que às vezes o jornalista fala, não, mas ele é igual a gente. Não é. Não é diferente. Não é igual a gente, cara, porque vocês escreveram coisas que a gente jamais vai ter a dimensão do que é. Porque você fazer uma coisa para uma multidão, você fazer um bem para uma multidão, é uma coisa assim que grafite, por exemplo, São Paulo e Rosário Central, que é o jogo da tua vida, né? É o jogo da vida de milhares de São Paulinos. Pode acontecer o que for com a sua vida e com a desses caras. Você sempre vai ser uma coisa pra eles que vai trazer uma coisa do caralho da vida dele. É uma diferença que você faz na vida de pessoas. Exatamente, que você nem conhece. exatamente. Então, não queira comparar. Jogar futebol é uma bênção, cara. É verdade mesmo. Porra. É diferente porque você mexe com o sentimento, você marca as pessoas. Eu sou apaixonado por isso. Essa parte do futebol eu sou apaixonado. A parte que me desapaixona é a rede social. É isso que o futebol foi virando. Hoje em dia, é verdade. A parte que, assim, poxa, o meu pai me ligou da Alemanha, Grafa. 5 da manhã, cara. Por que meu pai com 60 anos acordou às 5 horas da manhã na Alemanha para pegar o celular dele e fazer uma ligação, porra, caríssima, né? Pro Brasil, porque ele fez a conta, ele falou, o jogo tá acabando. Filho, quanto foi? Porra, por que, sabe, entendeu? Porra, cara, você fez... E assim, a história que quando eu for contar a história... Olha que loucura. Olha que merda. Quando eu for contar a história pros meus filhos, se um dia eu tiver, da minha relação com meu pai, ela passa pelo São Paulo o tempo inteiro. Meu pai, todas as vezes que ele me liga, eu ligo pra ele, a primeira pergunta é, e o tricolor? Isso é até hoje. É marcante, é uma coisa... Quando eu for contar pro meu filho, eu vou contar do jogo de 2004. Porque foi a primeira viagem que meu pai fez pra Europa, e meu pai interrompeu a viagem dele pra me ligar às 5 horas da manhã, e ele gritou lá no hotel que ele tava, quando ele soube que o São Paulo ganhou. E você me deu isso, cara. Que louco, velho. Você entende? Então você vai falar assim, o Grafite é um cara que trabalha com futebol, comenta futebol, ele malha ali comigo. Tá, mas você é o Grafite. Ninguém vai tirar de você. Você me deu uma coisa que eu nunca vou te dar, entendeu? Eu marquei, a gente consegue marcar... foda, não tem preço, cara. Imagina, o Cuca viveu aquilo, imagina aquelas pessoas que estavam no estádio. Caralho, irmão. O que o Vitor fez? Como é que o Cuca anda em Belo Horizonte? Fala pra mim. E o Vitor goleiro? Pegou aquele pênalti. Do Tijuana, jogou no Vasco, caralho. O pênalti era do Riasco. O Renato Gaúcho em Porto Alegre. Eu fico olhando e falo, cara, o Raí, Rafa. Aí você era torcedor que nem eu. O Raí. Você tem a mesma idade que eu. O Raí eu encontro ele. O Raí era nosso. Ele no Rock in Rio. Eu não tem como. Pô, eu era pequeno e imitava aquele pulo no ar dele. Isso aqui, assim, não tem como. O Raí é nosso ídolo, cara. O Raí é...
Entendeu? Pô, Então, gol de falta no Mundial. ah, pelo amor de Deus. Se for falar do Raí aqui, nós vamos falar de 16 gols decisivos do Raí. E ele falando, ele e o Cafu, outro dia eu vi ele e o Cafu falando, porque eles treinaram, que nunca tinha dado certo aquela jogada. O Cafu, eu vi isso. O Cafu falou, cara, nunca acertou essa merda. Deu certo, aquele dia ele, o gol do Raí. O Raí não fazia gol de falta, cara. Não, então, são coisas que, e a gente vê o Raí é um cara que, ele perdeu 3 pênaltis contra o Corinthians? Perdeu 2 pênaltis contra o Corinthians. Eu quebrei a mão esse jogo. Era uma coisa pra ele poder ficar marcado, mas mesmo assim ele não... Não dá. O Raí é... Então são episódios na vida, assim, são jogadores, são... Quer ver, tem o gol do... A comemoração do Palinha assim, ó. Tem o gol que você faz contra o Juventus, que a torcida xinga você por causa do Corinthians, e aí você fala, puta, mas a minha relação... Aí logo depois você vem e constrói o São Paulo e o Rosário que arregaça com... Então, entendeu? Tudo isso, então são coisas assim, então a gente marca, são episódios da vida. Outro dia eu encontrei um cara um torcedor de Santa Cruz, que o pai dele estava doente, né? O pai dele faleceu. Eu tava aqui no Rio já, ele é amigo do meu sobrinho. E o cara era Santa Cruz doente, e queria que tivesse um minuto de silêncio na rua. Daí eu liguei pro presidente, aconteceu isso. E o cara teve um minuto de silêncio para ele. Eu encontrei o filho dele outro dia aqui, o menino me abraçou, pô. Porque a gente não tem dimensão do quanto isso vale para outra pessoa, né? Então são coisas que a gente faz no campo, uma atitude, uma jogada, um gol que para nós... O Rosário Central foi 2 gols importantes na minha carreira, mas foram 2 gols na minha carreira, mas o que marca para tanta gente, né, velho? Irmão, tu manteve a gente no Libertadores. A gente tava saindo fora, cara, porra. Mas depois de 11 anos, é uma loucura. Eu encontro o torcedor de São Paulo, o torcedor fala desse jogo. Foi a primeira vez que nós ficamos no vestiário, no intervalo, no campo. Isso nunca tinha acontecido no Morumbi. Porque o Cuca percebeu o que você causou com o gol, que foi logo no final. Ele olhou e falou, fica. E o Cuca é genial pra essas coisas. Não, pra essas coisas o Cuca é foda. O Cuca olhou e falou, fica que o ambiente... Cara, nós passamos 15... Cara, eu me lembro que eu tava indo comer. Falei, intervalo, eu vou ali comer um negócio. Quando eu olhei pra baixo e vi que esse cara tava indo... Eu e meu primo... Não, eu não me lembro quem tava eu e um amigo. E a gente tava indo comer. Na hora que a gente olhou, falou, mano, os caras não vão descer. Caralho, se eles não vão descer é pra gente... Né? Que ninguém comeu porra nenhuma. Estádio, lembra? 15 minutos de... Cantando porque, pô, o Cuca tá pedindo isso, né? Querendo ouvir, aí a torcida gritando, cantando. Dias de glória, Grafite, dias de glória. E outro dia eu tava falando que as arenas hoje é muito boa pra assistir jogo. Pra jogar, pro jogador estar perto do torcedor, pra quem assiste. E o Morumbi não tem aspecto de arena. O Morumbi é aquela coisa... E é nostálgico, né? E o dia que o São Paulo transformar o Morumbi numa arena, eu vou sentir pra caralho. Parece que vão mexer num filho meu. Eu tenho uma cadeira cativa ali desde que eu nasci, sou sócio e tal. Eu olho pro Morumbi e falo assim, tá antigo, tá ultrapassado, mas não mexe não, cara. Balança. Deixa assim. Eu não sei como é que o Grêmio conseguiu fazer aquilo. Trocar o estádio, eu não consigo, eu não entendo. Tá tudo abandonado. Eu não consigo entender, eu juro, eu não consigo. Você fala pra mim, o São Paulo agora não joga mais no Morumbi, o São Paulo agora vai jogar em outro bairro no estádio novo. Eu vou, mas eu não vou conseguir passar pelo Morumbi sem achar que aquele é o meu estádio, né? Eu não sei como é que o gremista conseguiu fazer isso. Puta dor deve ser isso, Grafa. Velho, o Morumbi é uma coisa... O acesso é ruim pra chegar. Foda-se. Mas aí é ruim. Mas quando você chega lá, tu pensa, é outra coisa. É aquela história, é ruim, é isso, é aquilo, mas é o nosso estádio, né? Isso. Então, eu tenho um quadrinho de cinema muito rápido que eu pergunto seu filme favorito, essas coisas, mas tem uma pergunta que eu vou fazer de curiosidade que eu não faço pra ninguém. Como é que é o cinema na Alemanha? É igual aqui, é a mesma coisa? A mesma coisa. A gente chama cinema na Alemanha, pô. Mas a mesma coisa, assim, todos os costumes são iguais, as pessoas vão de sexta e sábado. Pipoca. Mesma coisa. Mesma coisa. Come pipoca, tá? Porra, a Alemanha não tem criatividade, né? Fica copiando a gente. Mas só, a única coisa da Alemanha é que todos os filmes são dublados. Não existe... eles não vêem legenda? Não, são todos dublados. Que loucura, cara. Tá vendo? É uma curiosidade que eu não sabia. Então, demora um pouco pra chegar lá. Que nem eu tava lá em maio do ano passado, eu assisti eu fui convidado num cinema que é pequenininho lá, um cinema que é privado lá. Eu assisti a história da Chape lá. E já tinha saído aqui no Brasil há um tempo já, né? Caramba. E lá é só a tradução, pra fazer toda a tradução, e é só traduzir, é só dublado. Que curiosidade legal, cara. Qual que é o melhor filme que você já viu? Filme da tua vida? Assim, eu tenho uma prateleira de clássicos da minha vida, né? Assim, escolhe uns 3, vai. Três. Não, eles são 3, velho. Homens de Honras, Scarface
e A Espera de um Milagre. 2 estão na minha lista, o Scarface eu nunca vi. Mas o Scarface eu só vi uma vez. Eu não vi. quero assistir de novo, porque o Scarface é 3 horas e meia de filme. Mas olha só, Homens de Honra é foda, hein? Homens de Honra é... Olha, o rádio dele, o negócio do pai dele é... Aquele filme é pesado, cara. E esses dias eu tava mudando de canal e ia começar A Espera de um Milagre. Falei, vou assistir. Fiquei... Espera de um Milagre é daquele negão gigantesco, que eu não sei onde é que eles arrumaram aquele homem daquele tamanho, gente. Aí no final, quando ele fala a história que ele fala que... Que ele foi acusado das meninas, não é? Né? É, então, mas o Tom Hanks, quando ele tá velho no finalzinho, quando ele fala que os amigos dele, a esposa dele, que quando o negão segura o braço dele e mostra pra ele que foi outro cara que matou, o negão passa da magia dele pra ele, né? Uhum. E aí ele fica eterno. E ele vê as pessoas que ele gosta morrer e tudo, e ele e o Jingle Bells, né? O ratinho. Aquela história é maravilhosa. É incrível. E o que me impressiona naquele filme, além da interpretação dos dois, que é brilhante, você toma um choque, porque a primeira vez que você vê, o cara é totalmente desproporcional. É difícil você conhecer alguém daquele tamanho. Eu não sei o que eles arrumaram. Clark Duca, né? Pô, tu olha aquele negócio lá e você fala, caraca, esse cara vai bater em todo mundo no filme. Cara, ele é um chorão, ele é um bobão. Você fala, cara, que incrível. Vai sair né? da série, ele abaixa a cabeça. É incrível, cara. Então são coisas... Aí vem outros filmes depois, né? Você assistiu o Irlandês? Não vi, eu vi metade e não continuei. Que isso. Você gostou? Vou terminar então. Sensacional, velho. Viu Dois Papas, gostou? O Dois Papas eu não vi ainda. Coringa. Coringa eu vi também. Muito bom, né? Ah. Aí assiste o Ferrari versus Ford. Eu baixei pra assistir agora. Porra, que filmaço, cara. Eu vou gostar porque eu morava do lado do Autódromo de Le Mans, né? Ah, então. Pô, cara, é muito foda o filme. É muito foda. É muito foda. Então, aí tem filmes, aí vem Sete Vidas, A Procura da Felicidade. Sete Vidas, Will Smith. Com o Que ele também. matou 7 pessoas. Eu adoro filme de ação. Eu ia perguntar o seu ator favorito, acho que eu vou adivinhar, né? O Will Smith. Não, mas eu sou fã, sabe de quem? Do Denzel Washington. Ele é bom demais, né? Denzel Washington, ele é... Denzel Washington, Morgan Freeman, os caras são diferenciados. O filme tá vendo que racista? Só os negão. Não, gosta de ator branco. Esse dia, não, gosto, o Alpatino. Porra. O Alpatino é sensacional, o Robert De Niro. E o Lima Duarte, não tá entre os maiores da história? Lima Duarte São Paulino. Ele é fantástico, né? Pô, você acredita que o Lima Duarte, eu vendia saco de lixo pra ele? Que isso, tá brincando? Quando ele morava em Indaiatuba? Ele é de Indaiatuba, né? Ele sabe disso? Eu acho que ele não sabe. Que é você o cara que... Ele não sabe Não, disso? mas eu nunca vendi pra ele assim, eu vendi na casa dele. É mesmo? Eu acho ele o melhor ator. Eu já vendi Eu acho ele incrível. Ele é São Paulino, né? Como o Gustavo lá. Como é que é o nome dele? Primeiro, não é, eu falei do Paulo Gustavo, fiquei com o Paulo Gustavo na cabeça. Gustavo que fazia o Sai de Baixo. São Paulino pra caralho também. O seu Vavado que faz o Sai de Baixo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Também, o Cássio Gabus Mendes também. Aí vem Nando Reis. Henrique Castelli, louco pelo São Paulo. O Nando viajava conosco. O Nando viajou. Tem aquele menino do Ira também. O cantor, né? Nazi. Nazi. O Nazi. Tá, o que não falta é... E o seu último filme que você assistiu no cinema? No cinema? Coringa. E o melhor filme brasileiro que você já viu? O melhor brasileiro? Rapaz... Melhor brasileiro... Vou assistir esse dia de novo, Alto da Compadecida. É muito engraçado, né? Caralho, o Celton Mello é aquele... Como é que é? Master Guys, né? Caralho, é muito engraçado aquele maluco. O Celton Mello é sensacional, velho. O Celton Mello eu gosto, pô, eu tava assistindo um mecanismo caseiro. Bom demais o mecanismo, né? Ele é muito inteligente. Celton Mello me fode, sabe com o quê? Eu não consigo assistir um filme dele que eu lembro da porra do Charlie Brown, do desenho que ele dublava. Do Minduim, lembra? Porra, eu não consigo, cara, eu lembro daquela porra. Meu nome não é John. Bom demais. Que isso, Se você tivesse que apagar um momento da sua vida, você apagaria o São Paulo Rosário ou o gol contra o Bayern? Caramba, velho. Mas é pra fuder mesmo. O gol que te daria o Puskás ou o São Paulo e Rosário, que é um jogo na sua vida? Tivesse que apagar, porra, aí tu pega pesado. Eu peguei, demais, né? Véio. Quando eu escrevi essa pergunta, eu falei, caralho, como eu sou ruim, cara. Um gol que te levou pro mundo ou uma vitória que te deixou nos braços de uma torcida? Não, mas o jogo do Rosário marca muita gente, velho.
é especial não só para mim, o torcedor é muita gente. Chupa Wolfsburg, o aqui é gol São da Paulo. Alemanha é especial para mim, assim, é um jogo memorável, mas Se jogar uma final de Mundial São Paulo e Wolfsburg, você torce pra quem? se jogar São Paulo e Wolfsburg, empate, né? Final de Mundial só não. pode ganhar um, dizendo Grafite, né? Tem título envolvido. O europeu não marca se o Wolfsburg ganhar a Champions, para eles acaba o mundo. Eles não vão ligar pro Mundial. Então o São Paulo. Tá bom. É, Lula ou Bolsonaro? Essa é a pergunta pra todo mundo. eu já votei no Lula e não votei no Bolsonaro. Mas. Rapaz, é difícil, velho. Essa é foda. Eu sou meio suspeito. Eu não tô criando simpatia, não. Mas eu tô gostando de algumas coisas que o Bolsonaro vem fazendo, né? Que bom, né? E não gosto de muitas que ele faz também, que ele fez já, né? Principalmente o que ele fala, né? Então, as coisas que ele falou no passado já. O Lula é complicado porque ele ajudou bastante o Brasil, principalmente nos 4 primeiros anos de governo dele, foram muito bons, mas o que a gente soube que aconteceu depois é complicado. É duro, né? A porrada é grande, né? A porrada é grande, é difícil. Isso aí é complicado mesmo, porque... Vou te liberar um muro porque é política, vai. eu vou ficar no muro que é... Mas é um muro assim, é aqueles muros que tinha os cacos de vidro em cima, né? Sei. É aquele muro, né? Mata-mata ou pontos corridos? Mata-mata. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. E agora eu vou te fazer a pergunta que nenhuma... Agora eu tenho que falar por que o Messi. Pode falar. O Cristiano Ronaldo se prepara para ser o melhor, ele treina para ser o melhor. E o Messi é uma coisa natural. Ele nasceu melhor, né? Ele nasceu, é um dom dele. Essa pergunta, todo mundo que eu pergunto aqui não consegue responder. Sério? Romário ou Ronaldo? Mesmo se responder, já se embananou, porque ninguém consegue responder de imediato. Ronaldo. Você acha? O Romário dentro da área, ele era foda. Mas, apesar que eu tava vendo os jogos do Romário, ele postou ontem o jogo contra o Barcelona, que ele fez 3 gols. O Romário fazia Aquele algumas coisas drible que ele assustadoras, segura, né? assim, pega aqui no pé e faz o gol. E de levou a gente pra biquinho. Copa e ganhou uma Copa também, né? Então, Só que o é difícil, né? é difícil, velho. É muito foda, difícil, cara. velho. O Ronaldo... Essa pergunta é muito difícil, cara. Eu não consigo responder, até hoje eu nunca consegui que nem responder. outro dia eu tava... Dunga, Rapaz, Dunga, eu vou dar 6, velho. CBF, A CBF, eu acho que ela precisa se organizar, que a CBF tem 2 tesouros na mão, né? Que é o Campeonato Brasileiro e a Seleção Brasileira. E ela consegue causar conflito entre os dois. ela consegue. 5, vai. 5. 5. Esse você vai dar 10, Autuori. Autuori, sem palavras. Autuori Tite, Tite é um cara, porra, sensacional, um dos melhores treinadores que eu trabalhei também. Trabalhei com ele no começo da carreira dele, em 2002. E era a mesma percepção que ele tem hoje. Lógico que ele evoluiu bastante nos anos. sim, né? porra, mudou Todos os muito. clubes que passou na seleção brasileira. Tite é nota boa, Tite eu dou 8 pro Tite. E a última nota, Neymar. Pô, o Neymar é... Você é do time dos fãs ou é do time dos que acham que ele é responsável, maluco? O moleque é bom pra caramba. Né? Eu também sou fã. Ele quando pega na acho bola, eu até acho justo a gente foda. tá chamando ele de moleque ainda, de menino, porque ele já tá com 27. É, mas 26, 27 ainda é meio moleque, né? É, então. Pelo menos eu até os 35 eu era, agora com 40 eu sou molecão. Ah, eu nunca vi. Você já viu um jogo do Neymar na beira do campo? Já. Eu assisti Santos e Peñarol, final da Libertadores, e assisti as quartas e as semifinais da Libertadores no Pacaembu. É assustador. As ações dele é muito rápido. É assustador. A impressão que você tem é que ele está em outra velocidade que os outros. Então, ele joga em outro nível. Ele é fenômeno. O menino é bom pra caramba. Eu acho que a assessoria em volta dele é meio... Dentro de campo é 10. Grafá, Valeu. muito obrigado. Porra, Tamo junto, irmão. o cara me deu a tarde aqui de resenha. Valeu, Puta que tamo pariu. junto. Pica. Tamo junto. E pode falar para as pessoas que na hora de malhar na academia, eu malho muito melhor que ele, muito mais força física, muito mais explosão. Foi a graça. Ele e o Pedrinho ficam ali se matando, e eu ali pegando peso com uma mão, correndo ali, porque condição física é isso, né, gente? É Mas ele uma pega vida. o peso, para, conversa 10 minutos e vai pro outro exercício. Não me aguentar assim, cara.